Olá, bom dia! Bem-vindos a um novo episódio da nossa rúbrica 5 Patas de Conversa. Como te prometemos no último episódio 5 Patas de Conversa, hoje vimos-te mostrar como é que podes andar de comboio com o teu patudo em Portugal, comboio ou metro. Será que é fácil? Bem, é isso que vos vamos tentar mostrar no vídeo de hoje. Mas antes de mais, deixa aí o teu like. Não te esqueças! E agora vamos para o vídeo. Bora! You're so distracted. How everyone's so distracted lately. How you be acting like everyone is imaginary. Put the black man down, honey. Take a look around, honey. How you gonna let the hard days slip away? Don't you know we ain't here forever, baby? I don't wanna waste no moments wishing I had. Hey, I don't wanna feel this wall between you and I. Hey, I don't wanna watch you go, leaving me wondering if you did, would it break me? Antes de mais é preciso saber que além do metro existem vários tipos de comboios de passageiros em Portugal e as regras para levarmos os nossos pets não são todas iguais. Então vamos começar pelos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra, onde tanto os cães grandes como os pequenos não pagam bilhete. É gratuito. Bem, por isso é que tu começaste por esses comboios. Bem, mas nos interregional e regional, os cães que forem à trela pagam meio bilhete. E os pequeninos que possam ser transportados dentro das caixas de transporte, tenham menos de 10 kg, podem ir gratuitamente. No Alfa Pendular e no Intercidades, os pequeninos dentro da transportadora continuam a não pagar bilhete, mas os cães levados à trela pagam o bilhete inteiro. Pois é, essa parte é menos boa. Mas podem ir connosco na mesma. Por isso, vamos lá fazer a viagem. Pois é, tenham atenção a um ponto muito importante, o que não agrada muito aqui ao homem das tecnologias. Todos os bilhetes têm que ser comprados na bilheteira. Não dá para utilizar o smartphone, não é, Sr. Pedro? É uma chatice. Aqui a menina Sara está-se a meter comigo. Mas pronto, eu admito, é verdade. O ponto de eu não poder usar o smartphone, não poder ir fazer as coisas pela internet, realmente chateia-me um bocado. O de sermos obrigados a ter de ir à bilheteira. Mas vamos esquecer isso e vamos para pontos que são comuns em todas as viagens, independentemente do comboio ou do metro. Se tiveres mais que 2 pets, vais ter que levar uma companhia. Cada pessoa só pode levar um animal de estimação. Não te esqueças que tens que levar sempre os documentos do teu pet, sempre contigo, Ali outra Rafita. ou a SAIM e trela curta. O açaime é da Sara. Eu também de vez em quando preciso. A trela curta e o teu cão não pode ocupar um lugar. Sim, além disso, se forem os pets pequeninos, as transportadoras não podem ter mais do que 60 por 35 por 35 e o conjunto do cão mais a transportadora não pode ultrapassar 10 kg. Acho que não tem lá a balança, mas também não convém abusar muito. Sim, se passarem umas 200 gramazitas eles não vão chatear, acho eu. Agora, se passar 3 kg aí... Acho que tem que ser uma bolsa transportável. Acho que é isso que eles consideram. Vocês já repararam que o Rafa está tão atento ali ao que se passa do outro lado? Deve ser algum gato, alguma coisa que lhe está a chamar a atenção. E está a pensar, estes fulanos são mesmo chatos aqui com estas informações todas, em vez de virem brincar comigo. Bem, vamos lá continuar. Ok, além disso, existem algumas exclusões que nos impedem de levar os nossos pets. Uma delas é óbvia, se eles estiverem num estado precário de saúde ou não estiverem limpos, não podem ir connosco. Isso parece normal, não? É verdade, o mesmo não pode fazer barulho nem pode ter mau odor. Também não pode ter uma dimensão que possa incomodar os outros passageiros. Esta parte é assim um bocadinho estranha, exatamente o que é que eles querem dizer É com muito isto. subjetiva esta regra. Bem, vamos nós achar ou presumir que um São Bernardo Há um grande anoar, por exemplo. não poderá viajar connosco. Deve ser isso. E por último, apesar de não concordarmos que uma lei é definida, mas os cães potencialmente perigosos não podem ser transportados em qualquer transporte público em Portugal. Onde inclui os comboios e os metros. Exatamente. Pronto, agora vamos lá continuar.
metro de Lisboa e do Porto, as regras são as mesmas que mencionámos nos comboios anteriores e é gratuito. Mas atenção, no metro do Porto não podes andar com o teu pet nas horas de pontas. Ou seja, se não for feriado ao fim de semana, só podes andar das 10 às 17, peço desculpa, e das 19 à 1 da manhã. Olha lá, enganar-se! Bem, e agora já só falta falarmos dos comboios internacionais. Como é que é sair de Portugal e ir para o estrangeiro de comboio com os nossos meninos? Mas antes de te explicarmos essas regras, queríamos te pedir um favor. Se achas que este assunto e este vídeo tem interesse para aquele teu amigo do Facebook, do WhatsApp, seja lá de onde for, partilha. Afinal de contas, é isso que nos pode ajudar a crescer no canal e de certeza que o teu amigo vai agradecer. Sim, seja aquele teu contacto do WhatsApp ou daquele grupo do Facebook, certamente tens amigos com cães que podem beneficiar destas dicas e, como o Pedro disse, ajuda-nos imenso a crescer o nosso canal. Agora, falta saber se vocês ouviram esta última parte, que a Sara foi interrompida pela voz aqui do metro. Pá, mas isto é o que acontece quando andamos a gravar na rua. É assim, é para verem como é que é na Olha, realidade. lá está ela. A senhora não gosta de nós. Bem, por isso, por favor, partilha e vamos lá. I've been conditioned, like I'm never alone with you. You got me wishing for a night where just us two. Put the black mirror down, honey. You can wait for now. Ok, então os comboios internacionais. Em Portugal temos 3 comboios a sair de Portugal e a ir para fora. Os 3 vão parar a Espanha, obviamente. Depois, a partir de Lisboa, o Sud Expresso e o Lusitânia. O Lusitânia para em Madrid e o Sud Expresso para na cidade de fronteira entre Espanha e França, na cidade de Hendaia, no sul de França. Temos depois então o que sai do Porto, que é o Celta, que vai até Vigo, Na Galiza. norte, na Galiza. Nestes comboios podes levar o teu pet, mas apenas se ele for dentro da caixa transportadora até 10 kg. E as caixas têm as medidas já referidas, 60 por 35 por 35. Se tiveres um pet do tamanho médio como o Rafita, Como o nosso caso. não é impossível viajar de comboio para fora do país. Esquece fazer viagens internacionais, teu cão, se ele for mais do que maior que aqueles pequenininhos. Mas pronto, ao menos esses. Quanto ao preço de levares o teu patudinho no Sud Expresso ou no Lusitânia é 30 € e o Celta é gratuito. Ao menos isso. Sim. Além disso, no Sud Expresso e no Lusitânia ainda tens a possibilidade de ires na carruagem cama com o teu pet. Isso deve ser bom. Deve, mas para isso tens que comprar na totalidade do quarto e só podem ir no máximo 2 pets por quarto. Ok. Deve ficar cara. Mas, Não nos informamos. mas podes ir a dormir com o teu pet ao lado. Would you Vamos lá let me continuar. down easy? Would you let me down? Pois é, maltinha, estamos a terminar o vídeo e agora o importante é saber como é que tu fazes para andar com o teu pet de comboio. Deixa-nos uma dica, diz-nos o que é que tu costumas fazer. Pois é, deixa aí nos comentários o que é que costumas fazer ou para onde costumas viajar com o teu pet. E vemo-nos para a semana com mais uma aventura e mais uma viagem. Por isso, beijinhos Abraço! e lambidelas aqui do Rafita. Tchau, maltinha. Tchau. Adeus. Vamos apanhar o comboio. Baby,